tem que parar. Em casa, né? Em reunião com a equipe, às vezes conversando com o cliente, me vem o trocadilho. cara da Fox, da Disney. Às vezes eu solto. Tá. E o cara... What? É tipo isso. Mas é muito bom. É muito bom. O Marcinho é um trocadilhista... Ele mandou uma doente. mensagem hoje e falou assim, falem de mim. Estamos falando aqui dele, Não, Marcinho Eiras. cara, ele comenta em todas as minhas fotos um trocadilho. A gente confabula por fora, eu e o Marcinho, às vezes. Eu já fui peguei estrada com o Marcinho pra ir pra show, que a gente foi fazer show junto. É insuportável. Tem uma hora que você fala assim, Marcinho, pelo amor de Deus. Uma frase, começo, meio e fim. Vamos lá. Sujeito, verbo, predicado. Conclua uma oração sem um trocadilho, pelo amor de Deus. Eu postei uma foto na piscina e ele comentou assim, você está na quina da piscina que tem cloro, então você apoia a cloroquina? Nossa. Nossa! Eu respondi assim, eu tomo banho de piscina, já o Neymar. Nossa. Então o nível é baixíssimo. Eu antes criticava minha mãe e falava, essas piadinhas de trocadilho. Depois eu virei a pessoa que fazia trocadilho. Inclusive, você participou várias vezes também lá do TC, né? Você também já participou. Já. Eu amo trocadilho. Eu gosto também. Eu gosto também, eu dou muita risada. Eu sempre gostei, mas eu me continha. Aí depois que eu participei do TC, ferrou. Aí o Marcos criou aquele grupo do demônio. Acabou com a nossa vida. E eu e o Marcinho, a gente ainda vai se unir, assim, saca? Fazer assim... Os gêmeos ativar. Aí vou virar o Wendel Bezeiras. Nossa senhora. Nossa, Bezeiras. Fusão. Incrível. Eu lembro uma vez, eu tava em casa, eu tava cozinhando e eu gosto de botar cenoura ralada na carne moída, só que eu esqueci. E eu tava aqui terminando de cozinhar e tal, e aí eu vi que tava quase no fim, gritei pra Mariana, falei, minha filha, pega rápido a cenoura lá, ela veio ralando rapidinho assim, não sei o quê. Falei, vai rápido. Ela falou assim, ainda bem que você falou pra parar, porque já tava só no final, ficou só o toquinho. Eu falei, então, chama o Vinícius. Eu achei que quando você tivesse pedido, ela tivesse respondido, sim, cenoura. É o dia... Não, mas a gente tem uma história. Posso contar a história do Cotoco? Posso contar? Pode, ela deixou. Ela não fez nada, mas... Azar dela. A Má tinha um amigo que morava no prédio que a gente morava e que a mãe dele... Ela era cotoca no braço, assim. E... Enfim, eles eram muito próximos e tal. E a gente começou... Sem maldade. Mas sabe o que, tipo assim... essa rua aqui é uma mão só. Sim. Igual a mãe do Fernando. Entendeu? E daí, vem dar uma mãozinha aqui pra mim. A mãe do Fernando deu uma mãozinha, ficou sem mãozinha. E foi... Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Ela não pode, sabe? Tipo, aí a gente entrou numa de tentar adivinhar como ela tinha perdido a mão. Nossa. Aí a gente ficava assim, será que ela ouviu aquela música Jogue Suas Mãos para o Céu? E ela levou muito a sério? Enfim, assim, aí a gente começou, a gente estabeleceu uma lógica entre a gente que era, a gente não podia explicar a piada, a gente só podia fazer a piada e a outra pessoa tinha que entender. Então, do nada, chegava uma mensagem do meu celular assim, ela não pode ser repórter em dia de chuva. Sutil. Maldosa, porém sutil. Aí teve um dia que eu passei em frente ao salão de beleza, mandei uma foto da frente do salão pra ela. Escrevi assim, fala pra ela marcar uma escova. Porque na frente do salão tava escrito assim, faça a escova e ganhe a mão. Boa. É o dia inteiro, entendeu? Aí o pessoal fala assim pra ela, como é ser filha de humorista? Ela fala, não queiram saber, porque as boas vão pro palco. Eu lido com esse nível, entendeu? E como é que você foi pro humor? Hoje você se considera humorista também? Não, mas tá nos meus sonhos. Eu queria muito, eu não tenho coragem. Mas você participa de muitas coisas no humor. Ainda. Mas você queria fazer o quê? Stand-up mesmo? Subir no palco? Acho que sim. Porque quando eu tô com os meus amigos, eu sacaneio muito, eu brinco muito. E isso sempre fez parte de mim. Eu adoro humor, eu me divirto com todos vocês, rápidas. Eu acho incrível, eu admiro, nossa, tudo. Acompanho vocês todos e tal, mas não tenho coragem ainda. Será? Sabe por quê? Às vezes eu vejo uns negócios que são sem graça e eu vejo que tá todo mundo rindo. Aí eu falo, e se quando eu fizer, ninguém ri? Eu vou ter total consciência de que foi muito ruim, porque se riram de um negócio sem graça e não riram de mim. Então eu fico meio travado assim com isso Porque você é muito exigente
Ai, sei Sempre lá. foi com você mesmo e você acha que você não vai... Eu acho que eu não vou ser engraçado. Eu acho que você vai ser engraçado, sim, porque eu já te vi fazendo o UTC ao vivo no teatro. E foi muito engraçado. Eu tava no mesmo dia que a gente fez, né? Mas eu acho que nessa situação você tá mais confortável. Eu não preciso ser engraçado. E você tem mais gente no palco. É. Isso dá uma Entendi. segurança muito grande. Mas Daí assim, você mas improvisa. eu gostaria. Talvez se eu ganhar, sei lá, na Mega Sena, eu falei, dane-se, eu vou lá fazer. E se não prestar, eu contrato a plateia Eu acho que toda. se você tem vontade, você tem que fazer sim. Não, eu também acho. É? Mas Sabe uma maneira boa de você começar? É sendo mestre de cerimônia em shows de stand-up de colegas. isso é legal. Então, ao invés de você ir fazer 20 minutos, Faz você a faz a abertura. abertura de 3 minutos, volta Aham. entre um e outro, faz mais um minutinho. Porque você fica sem o peso da responsabilidade de ter 20 minutos direto. Engraçadíssimo. Se você falar alguma coisa que você acha que não foi tão legal, já tá na hora de sair porque o próximo vai entrar. Aham. Te deixa um pouco mais livre pra verdade. tentar esse E eu primeiro tenho momento. um medo, eu decorava textos quando eu fazia novela, teatro e tal, decorava com muita facilidade. Depois de tanto dublar, que você não decora exatamente tudo, né? Você tá meio que descarta, lendo e tal. Exato. Então eu fiquei um pouco condicionado. Quando eu preciso decorar um texto, nossa, eu já fico sofrendo, que eu falo, eu vou esquecer. Então eu tenho esse Mas, medo também. Olha, a minha memória é péssima. E o que eu faço pra decorar texto de show é criar uma linha do tempo. Que faça sentido pra mim. Aham. Eu dou as minhas próprias... Ela dá a deixa dela. Eu dou a minha própria deixa, entendeu? Aham. Então Alguma palavra te remete à próxima parte, é isso. né? Assim, então eu sei que eu venho por aqui. Eu adoro ver o Diogo Portugal, às vezes, com o papelzinho assim e tal. Acho que eu faria isso. Tem muita gente que usa. É. Tem gente que usa papel, consulta o celular na hora pra lembrar o que ia falar depois. Eu não vejo problema. Não nisso. tem problema. E outra, é hábito. É hábito. Você decorou depois tudo, né? na cabeça, na cabeça, a hora que cria a linha do tempo na cabeça, aí Aham. flui. Aí, eu acho que você devia tentar, Tem viu? que tentar, cara. Vamos Ficou levar. tímido. É. Uma dúvida que eu tenho. Faz com o Marcinho Eiras. Que eu pensei aqui, se ele fizesse as vozes, né, no stand-up ou na abertura, eu pensei, sua voz é protegida por direitos autorais? Não. Ah. Ainda mais se eu estou aparecendo, né? Uma coisa é, sei lá, tem o vídeo e ali só a voz do Bob Esponja. É o Bob Esponja que tá falando. Agora, se eu tô aparecendo, não, sou eu fazendo. Fazendo qualquer voz. Exato. Eu cheguei a escrever, sabe o quê? Covardia, né? O medo. Eu escrevi um stand-up musical infantil. Pro Bob Esponja fazer. Não, Ou não? eu mesmo, mas era para um público infantil e teriam as músicas durante... Tá tudo escrito. Mas aí... Olha isso, olha esse espetáculo cara. pronto. E eu ia Manda um fazer. WhatsApp pra Chris Paiva. A Eu gente ia vai fazer. botar seu show de pé, Foi meu cara. primeiro stand-up musical infantil, cara. E aí, Que vai estrear em outubro agora, né? isso, não percam. Arrasta aqui pra cima. Isso é legal. Então você ainda tem sonhos, novos objetivos. Sim. Porque você Não, cresceu e tá na escrito. dublagem num patamar que a gente pensa, cara, qual que é o próximo passo? Porque você tem... Em tese, Né? já meio que foi. Foi. Mas aí eu comecei a fazer um lance muito legal. Eu fui aprender um monte de coisa, assim. E sempre com gente mais jovem do que eu. Então, tem sido muito bom pra mim. E você leva no seu canal muita gente, né? Galera de todas as esferas. Leva Sim. dublador, leva ator, leva youtuber, né? Aham, tem eu um coach. mesma, que eu sou imitadora, eu fui levada lá no nosso canal. vídeo bombou. Bombou muito. É. Eu posso contar como foi pra acontecer esse vídeo, que foi muito nada a ver? Conta, eu não lembro. Eu lembro, porque pra mim foi muito especial. Ai, pra mim também. Foi muito massa. Eu sou muito fã do Wendel. Em 2017, quando tudo começou a rolar, comecei a postar os vídeos na internet de imitação. Eu tava no metrô nesse dia, do nada eu recebo uma ligação de Fred Mascarenhas, que tava lá na Unidub. O Fred é do Rio, né? Ele grava o TC e tudo mais. Aí eu recebi uma ligação porque o Fred, dos caras dos Castro Brothers, que me descobriu na internet. Ah. Por isso que eu fui fazer o UTC. Aí o Fred me ligou e falou: oi, e aí? Beijo, Fred. Eu tô aqui na Unidub, tu conhece o Wendel Bezerras? Falei, Bezerras. Falei, lógico que eu conheço o Wendel. Por quê? Ah, porque a gente tá aqui agora. E a gente teve a ideia de gravar um vídeo reagindo a imitadores e ele quer você aqui agora. Onde é? Eu vendo o mapinha do metrô, eu lembro exatamente. Onde é que é ele? Na Lapa. Falei, beleza, se eu descer na Vila Madalena... Eu podia ter falado onde era o seu estúdio? Sim. Ah, tá.
Aí, se eu descer na Vila Madalena, eu pego um Uber, chego... Falei, em 1 hora eu tô aí. Eu já tava pronta, que eu tava saindo de outra gravação. Cheguei lá na Unidub, pra mim foi muita emoção, porque ele nem sabia quem eu era. O Fred me indicou pra ele viu alguma coisinha e falou, traz ela aí, chama. Tava a Aline na produção do vídeo, e do nada a gente fez um vídeo que estourou 3 milhões de views. E foi meio aleatório. Reagindo a imitadores. Exato, a gente foi improvisando ali. A gente colocou vídeos de imitadores e ia conversando, debatendo sobre isso. Aí eu fiz as imitações. Tem muita gente que confunde dublagem com imitação, Sim, né? As pessoas às vezes dizem, eu imito isso, então vou ser um bom dublador. E não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Você só é bom em até porque eu imito o Scooby-Doo. Falo, não, a gente já tem quem faça. Eu imito, já temos Muito obrigada. O Márcio Simões. Exato. Eu preciso de você, da sua voz. Do seu trabalho de ator. Até eu tava falando com um rapaz que queria entrar em dublagem e tal. Na verdade, ele já começou, parece. Wendel Bezerra. Não, eu tava mocinho iniciante. Num papo do Clubhouse lá. E aí ele falou, comecei a dublar agora há pouco e tal, só que eu tô ficando rouco e eu não ficava, né, porque as vozes e papapi, papapá. Aí eu deduzi que ele tá querendo imitar a voz que ele tá ouvindo lá. E aí já começa a trabalhar a voz numa zona que não é de conforto ou que não tem nada a ver. E aí então eu tava falando, não, primeiro usa só a sua voz. É malabares, cara. São 2 bolinhas. Aí depois 3 bolinhas. Aí depois... Não queira chegar fazendo... Primeiro usa só a sua voz. Fazendo voz de uma velha fumante com 2 meses de dublagem. Não vai sair. Exato. Faz a sua voz. Não queira imitar. Porque os atores que eu dublo, atores normais... normais é bom, né? Eu faço tudo com a minha voz. Porque o cara lá tá fazendo com a voz dele. Com uma intenção maior, não uma interpretação maior, mas mais próximo possível do seu timbre. Senão, você começa a perder as inflexões, começa... Por exemplo, a voz do Bob Esponja é totalmente fora da sua zona de conforto. Sim. Como que você criou isso? No começo eu imitava muito o Tom Kenny, que é a voz original. Eu nunca tinha feito nada parecido, então... Esse foi o teste. Você recebeu um teste. Como é que foi esse processo? Eu pedi pra fazer o teste. Louco. Eu tava passando Eu entrei na sala da Angélica, na Álamo, e ela tava assistindo pra escolher pessoas pra fazer o teste. E aí eu cheguei, o que é isso aí? Lá, um desenho novo que chegou, tô escolhendo aqui pro teste e tal. Aí fiquei assistindo um pouquinho, uns 2, 3 minutos. Aí eu falei, me põe nesse teste aí. Aí, qual? Pô, amarelinho aí. Aí ela, você? Falei, porque eu só fazia sua voz não dá. Os galanzinhos, os bonzinhos, os rapazinhos e tal. E aí esse você pegou. Mas ela me colocou no teste. Aí quando eu fui fazer o teste, eu me dediquei bastante. Eu demorei bastante. Fiquei ouvindo, tentando achar uma voz e tal. Fui aprovado. Aí, quando chegou a resposta, eu já esfreguei na cara. Assim, fui eu, viu? Era eu. Aí eu tinha medo de perder o personagem, de não conseguir fazer a voz e tal. Até a hora que, sei lá, na 2ª, 3ª temporada, eu falei, não, sou eu que faço. E aí eu fui achando um jeito meu de fazer. Então, pintou a melodia do Bob. A risada. A própria voz e tal. Então... Eu fui chegando nesse personagem que é hoje, que tem mais ou menos essa melodia. Pra quem tá só ouvindo, pra fazer a risada, ele coloca o dedo aqui na garganta e... E eu aprendi isso com o Tom Kenny. Nas cordas vocais que põe ou aqui na lateral? Na garganta, que eu chacoalho a garganta. E como é que é no timbre? Caraca! Eu fico muito emocionada. Mas deve ser muito chato. Eu fazia na raça essa risada. Aí eu vi o Tom Kenny fazendo, chacoalhando o pescoço assim. Eu falei, nossa, é tão mais fácil. Como é que eu não pensei nisso antes? É muito engraçado quando você conhece a cara da voz. Né? Uhum. É muito engraçado. Eu lembro que eu fui no Rio, visitei o pessoal, enfim, todo lá, e conheci o Ricardo Schnetzer. E aí a gente, enfim, jantou, comemos pizza e tal, fui embora, e daí ele mandou um áudio. Cris, querida, muito legal te conhecer, não sei o que. E eu estava chegando, eu estava voltando do Rio de ônibus. Então eu estava na rodoviária, naquela salinha... que fica as TVs ali e tal, aquela salinha VIP da rodoviária. E eu aqui ouvindo o áudio dele, daí a pouco eu tava ouvindo ele aqui na TV. Aí eu olhei,
Falei, gente, era porque ele faz o Tom Cruise, Tom né? Cruise, faz o Al Pacino. Cara, tu tá aqui ou tá lá, cara? É que nem escuta os caras falando palavrão. Fala, mano, o Goku falou palavrão? Ele chegou lá embaixo, lá no lounge, ele falou, não sei o que ele falou, um palavrãozinho. Aí o pessoal... Palavrãozinho. Palavrãozinho. Tu fala palavrão? Acham que é... É engraçado isso, né? E eu no dia a dia, assim, até não falo muito. Mas em casa eu falo, engraçado. Normal, né? Engraçado, em casa eu falo. Eu falo E na bastante dublagem mudou esse lance de palavrão? Porque era Graças a Deus. muito trocado, né, por outras palavras. À medida em que a TV aberta vai morrendo, entre aspas, essa censura também vai diminuindo. E os clientes, hoje em dia, de fora, eles questionam o contrário. Só, não, por que não falou palavrão? Por que não tá natural, né? Porque não, aqui eu quero palavrão, igual tá no original. Então isso, graças a Deus, vem mudando. Mas na TV aberta sempre vai ser um pouco difícil. Na Mas Netflix os caras são é diferente, muito né? permissivo, né? É diferente, assim, a gente comenta sobre isso às vezes quando você conta uma piada na TV ou no teatro. Que é um saco a censura da TV. É um saco. Mas é diferente. Porque a TV você invade a casa da pessoa. Né? No teatro a pessoa foi até lá. Então se ela levou o filho dela de 10 anos até o teatro, muito que bem, paciência. Vai ouvir um puto que pariu hora outra, Mas entendeu? é duro. Porque Mas no contrário é difícil mesmo. Na TV eu acho meio hipócrita, no caso da dublagem. Ah, sim. Passa a novela, aí na novela o cara fala, porra, não sei o que, não sei o que. Aí na dublagem não pode. No filme não pode. Sim. Aí o cara tem que Você falar, acha que filho isso é um- da mãe. O filme vem depois. Então, mas é porque às vezes esse filme também vai pra sessão passar da na tarde. sessão da tarde. Aí é o filme do cara matando todo mundo, sabe? Isso me... Eu lembro de um filme que eu fiz que era uma putaria generalizada. Ele falou palavra. Aquele filme da Bandeirantes. que Sim, sim. Mas num pique de comédia. Mas assim, era Tipo American Pie. bunda e peito pra fora o tempo inteiro. Tá. Sacanagem, o cara transava lá com melão. Era... Aí não podia falar Os bunda. caras estão... Não podia? É tipo bunda. Mas bunda é normal. O meu exemplo da bunda é balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Não, Tipo criança de 2 anos, sabe? Isso... Não, sem contar que bunda é parte do corpo. Cotovelo, perna, Bunda. rosto, bunda. Exato, Ninguém fala nádegas. Ninguém Exato. fala E tinha, nádegas. você falava o quê? Popô? Ah, sei lá, fala Bumbum? aqueles papos de dublagem, traseiro. O Tipo, é só na traseiro- dublagem. traseiro. Aí, sei lá, eu sempre fui meio chato com relação a isso, assim, meio rebelde. Porque você sabia que ia vir crítica, né? Então eu não obedecia muito. Tipo, o cara não quer que fale bunda. Mas eu também não vou falar traseiro. Então, quando é comédia, por exemplo, eu falo, esse pandeirão aí, sabe? Eu utilizava outros recursos. Eu fiz um Pra filme... ficar mais cômico, né? Eu fiz um filme que é o Birdman, que eu dublo bastante o Edward Norton. E ele faz um cara meio escroto e tal. E aí tem uma cena que vai ter a estreia da peça e Do tal. teatro, viu? E aí ele fala, ele aponta, tá vendo aquela mulher ali? Aquela que, aí no original ele fala que parece que lambeu a bunda do mendigo, alguma coisa assim. É ela que vai definir se vai ter público ou não, se vai fazer sucesso ou não, não é você. Tipo isso. E aí voltou, pra não falar. Aí veio uma sugestão idiota, tipo isso, traseiro, sei lá o quê. E aí eu troquei por sovaco. Que lambeu o sovaco do mendigo. Ah, pronto. Porque É eu uma falei, cara, solução. eu não posso. Esse personagem não permite que eu fale bumbum, traseiro. Sim. Não permite. Teve um filme Sovaco também, ficou ok. Deuses e Monstros, que eu dublava o Brandon Fraser. Ele era um cara meio rústico e ele é jardineiro de um idoso homossexual, mas todo culto e tal. E aí, então eles começam uma relação bem de opostos. E aí tem uma hora que o velho surta lá e tenta agarrar ele, mas é que o velho já tá xarope. E aí ele vai meio que matar o velho. Ele começa a estrangular. E ele começa a xingar. O cara, seu viado, deixa, sei lá, sabe? Vai xingando. E ele é grosseirão, ele é um bronco. E aí veio pra falar maricas, cara. E aí eu falei, não. Não cabe na embocadura dele, né? Não, maricas, eu nunca falei isso na minha vida. Não fazia sentido. Aí sei lá o que eu falei, acho que eu fui falando desgraçado, fui trocando por outra coisa, falei, mas isso eu não vou falar. Sim. Eu acho que o dublador deveria ter um pouco mais também Dessa liberdade, né? Não digo nem da liberdade, mas acho da atitude. De se colocar como artista. Às vezes o cara dubla tanto que ele esquece que ele é artista, ele vira operário da dublagem. Então ele só obedece. Sim. Ele não tem mais regras próprias. É claro que a gente tem que respeitar
a obra e tal, não é para você. E também tem que entender que é um mercado que ele tem que funcionar.